E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Mais uma aula aí de programação. Hoje nós vamos ver a estrutura de repetição. Nos exemplos e exercícios que vimos até agora, sempre foi possível resolver os problemas com uma sequência de instruções, onde todas eram necessariamente executadas de uma única vez. Os algoritmos que escrevemos seguiam, portanto, apenas uma sequência linear de operações. Veja, por exemplo, um algoritmo para ler os nomes de todas as notas das das provas de 3 alunos e calcular suas médias harmônicas. Uma possível solução seria repetir o trecho do código do algoritmo aqui embaixo 3 vezes. O algoritmo que lê o nome dos alunos de uma turma de 3 alunos e as notas de suas 3 notas. O algoritmo calcula e executa as médias harmônicas das provas de cada aluno. Eu vou dar um cortezinho, pessoal, para botar isso aqui já no Visual G e já volto aí, beleza? Beleza, pessoal. Gravado aqui aqui já feito toda digitada as linhas de comando, né? Nós temos aqui o algoritmo, né, normal, que é a média harmônica, a variável ABC média harmônica e vai ser real e o nome vai ser um caráter. O início aqui, pessoal, vocês podem botar aqui, como no escreva, vocês podem botar tanto escreva normal quanto escreva. Ou vocês sabem que o escreva normal ele continua na mesma linha e o escreva ele faz quebra de linha, ele passa para a próxima. Vamos deixar ela assim, ela normal assim, certo? Então tá, aí aqui nós botamos leia nome, escreva, entre com as 3 notas, aí escreva, digite a primeira nota, digite a segunda nota, a terceira nota e assim por diante, como a gente já tinha feito nos outros exercícios. Até aqui, tudo bem, até aqui a gente fez ele normal, que a gente já tinha feito na outra vez. O que nós vamos fazer aqui embaixo? Vamos digitar essa primeira parte todinha, até aqui na linha da linha 6 a 16, nós vamos escrever ela de novo. Certo, pessoal? E aí fazendo isso 3 vezes. Aí vamos vir aqui em executar. Digite o nome do aluno. Vou botar aqui João. Aí a primeira nota 9, um 7 e um 6. Segundo aluno vai ser o José. 9, 7 e 6. O outro vai ser o Nicolau. 9, 7 e 6. E aí ele vai terminar o programa, certo? Vamos lá. A solução acima é viável apenas para uma turma com poucos alunos. Para uma turma de 40 alunos, a codificação da solução seria por demais trabalhosa. Nessa sessão veremos um conjunto de estruturas sintáticas que permitem um trecho de um algoritmo, lista de comandos, seja repetido um determinado número de vezes, sem que o código correspondente tenha que ser escrito mais de uma vez. No português estruturado possui 3 estruturas de repetição: o repita até, enquanto faca é o faça, tá, pessoal? Mas como o português estruturado não tem cedilha nem acento, então é faca e para faca. Comando repita até. Nessa estrutura, todos os comandos da lista são executados e uma expressão lógica é avaliada. Isso se repete até que a avaliação da condição resulte com um falso. Então, o próximo comando a ser executado é o comando imediatamente após o até. Cada repetição dessa lista de comandos também é chamada de iteração, e a estrutura também é chamada de laço de repetição ou loop de repetição, tá, pessoal?
de forma geral repita a lista de comandos, né? Que aqui tem dessa maneira, e até a expressão lógica racional. Eu vou dar mais um pause aqui no vídeo e digitar isso aqui, pessoal, para não ficar muito comprido, tá bom? Voltando aqui, pessoal, ó, esse algoritmo ele escreve números de 1 a 10. Ó, eu vou botar aqui algoritmo, a variável, i inteiro, o início, o i para 1, repita, escreva, né? De 1 o i para i mais 1 até i ser menor que 10. Beleza, vamos lá. Então, executar. Ó, ele vai escrever de 1 a 10. Eu queria escrever de 1 a 100. Só digitar aqui, ó, 100. Executar o algoritmo. Ó, vai fazer de 1 a 100. Show de bola. Professor, mas eu queria escrever ele, eu queria que ele mostrasse em cascata, em vez de ser linhas, eu quero que seja em colunas. Só dar um escrevam e dar um executar. Ó, ele vai fazer esse trabalho. Beleza? Bem simples, né? Ó, no exemplo acima, a variável i controla o número de repetições do laço. Normalmente a variável de controle de laço recebe um valor inicial. É incrementada ou decrementada um valor constante no laço e tem o seu valor testado no final do laço. Ao chegar a um determinado valor, o laço é interrompido. A inicialização da variável contadora deve acontecer fora do laço, antes do início. Pessoal, aqui nós vamos ter o mesmo esquema que nós tínhamos ali em cima, que nós tivemos aqui em cima, né? Só que com a maneira de repita até. Eu vou dar mais um corte no vídeo aqui pra gente fazer pra mostrar como é que ele fica fácil, tá, pessoal? Voltando aqui, pessoal. Ok, já preenchi todo aqui, eu fiz todo o meu procedimento aqui do preenchimento do código, né? Aí aqui, o que eu fiz diferente? Eu botei aqui o repita e botei umas linhas a mais. Depois eu explico ali pra vocês mais com pra frente. Vamos lá. Vou dar o algoritmo. Ó, digite, entre com o nome do primeiro aluno. Vamos botar aqui Alan, botão 10, 9 e 8. O próximo, vamos botar aqui um japonesinho, Makoto. Certo, vamos lá. 10, 8 e 9. E outro seu Tanaka. 10, 8 e 8. Ó, ele fez a mesma coisa que nem ele tinha feito no outro código. Só que eu não precisei fazer aquela lista extensa da tela embaixo, né? Vamos ver aqui. Existem diversas maneiras de programar um laço. Mas todo laço como variável de controle deve conter inicialização de variável, de controle de variável, um incremento, um aumento do valor da variável de controle, ou decremento, uma diminuição do valor da variável de controle, e o teste de valor da variável de controle. O algoritmo que escreve números pares de 1 a 10, ele seria desse jeito, pessoal. A gente não vai escrever esse código porque ele é bem pequenininho, tá? Tá aqui ele todo, né? Todo o código. E aqui também temos alguns cuidados que devemos tomar. Um cuidado fundamental que o construtor de algoritmo deve ter é o certificar-se que a condição para que sejam mantidas as interações torne-se de algum momento falsa para que o algoritmo não entre em um laço ou loop infinito. Esse aqui é o laço infinito, tá, pessoal? Não vou escrever ele porque ele vai travar tudo, o programa. E como eu estou usando o programinha para gravar, ele vai travar também, tá? Esse aqui, então, no caso, seria o laço infinito ou loop infinito.
No exemplo acima, a execução do laço ou do algoritmo entra em um laço infinito porque a inicialização da variável contador, instrução contador para 1, deve ser feita antes do comando repita, ou seja, antes do laço. No exemplo, ela sempre voltará a ser 1 e nunca voltará a ser 100. Aqui outro exemplo de laço, tá, pessoal? Que é uma soma. No exemplo acima, a execução do algoritmo entra em um laço infinito, porque a variável soma é incrementada de 2 em 2. Como ela começa no valor 1, ela passará de valor 9 para 11, ou seja, nunca será igual a 10. Para corrigir o problema, bastaria alterar a condição, conforme o exemplo abaixo. Ó. Ele foi alterado aqui, pessoal. O que tem de diferente aqui? Ó, o repita, ele está dizendo aqui que a soma é igual a 10, né? Se ele está pedindo aqui que é 1, aí aqui a gente botar soma é menor que 10. Ó, e aí ele vai corrigir aquele problema, né? Não, maior que 10, desculpa, pessoal. Quando ocorrer o laço infinito do Visual G, você ficará sem comunicação. Para dar Ctrl Alt Del e selecionar o programa Visual G e clicar no botão finalizar. Não se preocupe, com seu algoritmo, pois quando ocorre isso, o Visual G geralmente salva automaticamente. Para recuperar seu algoritmo, basta abrir o Visual G novamente, que mostrará uma janela como abaixo, perguntando se deseja recuperar ou não o algoritmo perdido no laço infinito. Aí aqui ele vai mostrar essa telinha aqui, ó. Se você sabe que vai ocorrer num laço infinito e mesmo assim quer executar seu algoritmo, procure executar passo a passo apertando a tecla F8 para não trancar. Aqui o último exemplo, pessoal, do nosso repita, né? Repita até. É um algoritmo que cria um menu do mercado. Ó, no exemplo acima mostra como é feito o menu de cadastro de clientes, onde mostra as opções primeiro e compará-las conforme o usuário digitar. Vou dar um cortezinho aqui e a gente já volta, tá, pessoal? Beleza, pessoal, voltando aqui. Eu fiz aqui já um menuzinho, tá? Escrevi a linha de repetição. Vamos lá. Vou dar algoritmo. Ele vai mostrar cadastro do cliente. Beleza. Eu vou pegar e vou digitar 1. Agora ele vai voltar para o cadastro do cliente. 2, até eu digitar o 5. Digitei o 5, ele vai dar o fim do programa. É assim que funciona basicamente um programa de loja, que você faz o cadastro de vocês para fazer uma compra, tá, pessoal? Então só que aí, no caso, em vez de ele retornar para cá, ele jogaria para uma outra tela que tem que ser escrita. Beleza? Vamos fechar aqui, vamos voltar lá para nossa... no exemplo acima, mostra como é feito um menu de cadastro de clientes, onde mostra o primeiro e depois compará-los conforme o usuário digitar. Comando faça, enquanto faça. Na estrutura enquanto faça, a expressão lógica é avaliada e, se ela for verdadeira, a lista de comandos é executada. Isso se repete até que a condição seja falsa. Veja a forma geral. Essa aqui é a forma geral, tá, pessoal? Enquanto expressão lógica ou relacional, faça. Ou faca, né? Mas como a gente sabe que é faça, então vamos falar faça. Lista de comandos, né? E fim enquanto. A estrutura enquanto faça também é uma estrutura de repetição, semelhante à repita. A diferença básica entre as duas estruturas é a posição onde é testada a expressão. Na estrutura repita, a condição é avaliada após a execução dos comandos, o que garante que os comandos serão executados pelo menos uma vez. Na estrutura enquanto, a expressão é avaliada no início e se o resultado for falso no primeiro teste. A lista de comandos não é
executada nenhuma vez. Essa diferença faz com que, em determinadas situações, o uso de uma estrutura seja mais vantajoso que o uso da outra. O exemplo a seguir são as duas estruturas mostradas com duas soluções para o mesmo problema. Um algoritmo que lê diversos números positivos e escreve cada um sua raiz quadrada. Pessoal, aqui nós temos o algoritmo, né, de repetição, que já lê vários números positivos e escreve a raiz quadrada de cada um. Estava dizendo a mesma coisa aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Pessoal, isso aqui vai ser a fórmula do enquanto, tá? Vocês podem ver que o início dela, o início está no mesmo lugar, ok? Só que aqui ele vai estar o leia e o enquanto. O enquanto está aqui, certo? Deixa eu deixar em negrito para ficar mais fácil para se visualizar. Ele está aqui, o enquanto. Enquanto não, nossa, aí complica. Na fórmula do repita, vai ter o repita em cima antes do leia, tá vendo? E aí depois ele segue a mesma coisa, certo? No algoritmo, se o valor lido i for negativo, o algoritmo não deve escrever nada. Com o uso do comando repita, segundo o algoritmo, para que isso ocorra, um teste do valor deve ser feito na escrita. Eu vou passar para vocês depois todos os exemplos, para vocês irem brincando em casa, tá, pessoal? Fazer também e fazendo aqui botando no Visual G. Comando para faça. O comando para faça também permite a descrição dentro do algoritmo de uma estrutura de repetição. Forma geral é variável de controle de valor inicial até valor final. Passo: incremento, faça, lista de comandos. Na estrutura para faça, a variável do controle é inicializada com o valor inicial e no início de cada liberação. Seu valor é comparado com o valor final. Se o valor da variável for menor ou igual ao valor final, a lista de comandos é executada e após ser executado o último comando da lista, a variável de controle é incrementada. Isso repete-se até o valor da variável de controle seja maior que o valor final. Então é executado o comando imediatamente após a palavra fim para. A instrução passo é necessária se o incremento for diferente de 1. Um algoritmo que lê e escreve números ímpares de 1 a 1000. Para i de i até 1000, passo 2. Faça // incrementa i de 2 e escreva i é ímpar. Fim para. A estrutura para faça é uma estruturação de repetição, mais completa que os anteriores, pois ela incorpora a inicialização, incremento e teste do valor final da variável de controle. Preferencialmente utilizada em situações em que sabe-se previamente o número de repetições a serem feitas. Esse número de repetições pode ser uma da constante ou estar em uma variável. A seguir serão apresentados alguns problemas utilizando estruturas de repetição desenvolvidas, algumas soluções para os mesmos. Pessoal, aí aqui também vou deixar o critério de vocês, tá? Vou passar depois para vocês os dois exemplos, tá? E vocês testam em casa. O algoritmo que lê 5 números e escreve todos que forem positivos. Aí vocês vão pegar, vão botar ali o algoritmo positivo, vamos escrever aqui. E nesse algoritmo são utilizadas duas variáveis, cada uma com uma função bem definida. A variável i é usada para controlar o número de repetições e a variável número é utilizada para armazenar cada um dos valores lidos. Ao escrever um algoritmo é importante ter bem clara a função de cada variável, como serão
lidos 5 números diferentes, a leitura do número deve ser feita dentro do laço. Tchê! Então tá, pessoal, esse aqui é um algoritmo que lê um número N e escreve todos os números de 1 a N. Aí que vai ter a tamanho, a estrutura dele, né? Vale observar que como esse algoritmo é lido apenas um número, sua leitura deve ser feita fora da estrutura de repetição. Note que não possui a síntese de passo, pois o passo mais 1 é definido como padrão. O valor I e N, no exemplo acima, tem que ser inteiro, pois se for declarado como um valor real ou numérico, o algoritmo retornará a um erro de síntese. Então tá, pessoal, essa é a nossa aulinha de hoje, tá? Eu vou passar para vocês ali os exercícios de repetição para vocês fazerem no programa de vocês. Aí vocês façam e me mandem ali pelo WhatsApp, beleza? Não esqueça de deixar o like ali e botar o nome de vocês e a turma de vocês para mim poder dar presença, tá bom, pessoal? Então tá, valeu e até mais!